Boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Ellen Portela. Criei esse canal há poucos dias. Na verdade, eu já tinha um outro canal, mas agora eu criei este novo para poder colocar algumas questões relacionadas somente à matemática, somente a aulas e somente a temas de matemática. Mas achei necessário fazer esse vídeo falando um pouco sobre essa situação que estamos vivendo agora no mundo, né? Mas, como sou brasileira, vou falar em termos de Brasil. Como todos nós sabemos, essa situação da pandemia está cada vez mais difícil. As escolas estão paradas, nós não temos acesso às escolas, né? Nós professores. Alguns estados, a maioria, está trabalhando com educação digital, onde os professores fazem aulas virtuais para os alunos, aulas online, e os alunos acompanham nas mídias sociais, né? Nas redes sociais, WhatsApp, Google Sala de Aula e outros meios, outros aplicativos. No estado em que eu moro, por acaso, na rede estadual, nós não estamos trabalhando desta maneira. Estamos parados. Mas eu vou falar em termos de Brasil. O que eu penso em relação a isso? Eu sei que vai ter muita gente que vai discordar de mim, mas eu sei também que vai ter muita gente, muitos professores, que vão concordar comigo. Eu tô falando agora, gente, em educação geral, tá? Para os alunos, para os pais, daqueles que trabalham, daqueles que estudam em escola pública e daqueles que estudam em escola privada, é diferente, né? Porque aqueles que estudam em escola privada geralmente têm mais acesso a essas redes sociais, né? Quase que 100% dos alunos conseguem ter acesso às redes sociais. Porém, na educação pública, isso é bem mais complicado. A maioria dos alunos, eu posso dizer que mais de 50% dos alunos, no geral, em todo o Brasil, não têm acesso a computadores em suas casas e não têm acesso à internet Wi-Fi, o que dificulta o acesso a estas aulas à distância, né? Que já é difícil muitas vezes não. Nós sabemos a realidade como está a educação no Brasil. Nós sabemos que a educação no Brasil não está. Nós sabemos, eu não vou nem comentar. E aí as aulas à distância. O aluno já não tem o professor para ensinar. Os pais estão sofrendo. A gente vê aqueles memes na internet dos pais reclamando e reclamando. Aquilo é verdade, gente. Se tem o meme, é porque o pai fez, porque o pai mandou. Então, nós, como professores, devemos pensar em como será a educação, como esses alunos que estão saindo do primeiro aninho vão aprender a ler e escrever em casa, sem o acompanhamento de um pedagogo profissional. O pai não tem paciência com o filho, a maioria, não é? Como que uma criança vai migrar, avançar do quinto ano para o sexto, da fase 1 para Fundamental 2, sem ter a base que precisa para o Fundamental 2? E como que um aluno vai terminar o ensino médio, fazer a prova do Enem, sem ter o acesso às aulas que são necessárias, né? Então, isso é muito complicado. Claro que tem aqueles alunos com mais facilidade, que conseguem estudar sozinhos, né? Mais autodidatas. Mas nós sabemos a realidade que é muito diferente. A realidade é que a maioria tem dificuldade. Quantas vezes nós mesmos, professores, nós, eu digo por mim, mas eu vou falar nós, mas eu sei por mim, muitas vezes eu, professora de matemática, não lembro um conteúdo e eu tenho que ministrar. Eu vou no YouTube e
e pesquiso. Pesquiso para lembrar o conteúdo. Aí imagina um aluno que não tem um conhecimento prévio, já tem aquela dificuldade de todas as disciplinas, ter que estar indo no Google, tá indo buscando sozinho. Aqueles que estão tendo acesso, né? Então, para resumir este vídeo, eu gostaria de dizer para vocês que a minha ideia enquanto professora é que o ano de 2020, eu sei que vai ser pesado, mas a minha ideia é que o ano de 2020 deveria ser anulado, porque nós sabemos na rede estadual, no caso na rede de educação, né? Deveria ser anulado. Porque nós sabemos que a educação é difícil, só que agora está ainda pior. E perder um ano não é uma coisa de outro mundo. Não é. O que é difícil é perdermos pessoas. Então não adianta o MEC querer voltar às aulas para o ano não ser perdido, quando muitas pessoas poderão morrer nessa volta às aulas, muitos alunos, muitos filhos, não é? Então é melhor que o ano seja perdido, o ano que vem recomeçamos, se Deus quiser, com muita força, porque eu digo dos meus alunos, nós temos no terceiro ano mais de 50 alunos e nem 20 estão tendo acesso não fizeram a inscrição do Enem, porque certamente não tiveram acesso à internet. Então, é a realidade. Nós temos que lidar com a realidade. Agora, na educação privada, é diferente, é complicado. É uma coisa que tem que ser bem discutida. Mas a minha opinião é esta, tá? A minha opinião enquanto educadora é esta. Se eu estivesse estudando nesta época, eu gostaria que fosse assim. Eu não tenho filho, mas se eu tivesse um filho, eu gostaria que o meu filho fosse repetir, preferisse repetir, que na verdade não é repetir, né? É reiniciar um novo ano, né? Na mesma série. Aqueles alunos que fizeram o Enem e passarem, conseguirem avançando para a faculdade porque tem mais facilidade, ótimo, né? Mas vamos pensar em todos, não só nos alunos do terceiro ano. Então esta é a minha ideia. Eu tinha muito mais coisas para falar, mas o vídeo ia ficar muito grande. Então já ficou, né? Mas ia ficar ainda maior. Então é isso aí. A minha ideia, professora Ellen, é que o ano de 2020 seja anulado, o ano escolar, o calendário escolar de 2020 seja anulado, porque nós sabemos que, do jeito que está, a melhor opção é ficar em casa e não retornar às aulas, né? Estatisticamente, nós sabemos isso. Não tem nem o que se discutir. Obrigada pela atenção.